Shalaim de Al e Al Shaul, os irmãos. Eu sou o Shaul, profeta de Al. Nós hoje aqui no canal, irmãos, nós vamos falar do segredo de Al e também sobre o ano do arrebatamento. Nós vamos falar desse assunto, o segredo de Al e o ano do arrebatamento. Antes de nós entrarmos nesse assunto, me apresento como Shaul, porque esse é o nome que Alcha escolheu para que eu possa me apresentar como seu profeta e também como cidadão de Al-Shalaim, que no futuro descerá do céu e será a capital não só do planeta Terra, mas a capital de todo o universo e de todo o multiverso. Porque dentro da Al-Shalaim estará também o trono de Al. E nós, Yaldim, nós que pregamos o Evangelho e somos conhecidos com essa nomenclatura Yaldim, porque nós somos o povo que se chama pelo nome do nosso pai Yal. E eu quero, irmãos, antes de mais nada, dizer a vocês que dentro da característica dos Yaldins já preparados, dos Yaldins que já receberam um crescimento diferenciado de muitos outros Yaldins, e dentro da característica desse crescimento, nós que temos Yalcha como nosso sumo sacerdote e acreditamos que é ele que supre toda a nossa necessidade. Portanto, dentro da característica desse amigo que vos fala, vocês jamais vão me ver eu entrar aqui na rede, pedir qualquer tipo de ajuda a vocês no sentido de financeiro, no sentido do contexto do mamon. Vocês podem se perguntar, então tu vive como? É evidente, eu vivo do meu trabalho. Eu como do suor do meu rosto. Eu não como de dízimo, de oferta. E sequer vou vir aqui pedir recurso financeiro para uma ajuda material, seja para fazer uma operação, seja para fazer qualquer coisa, irmãos. Eu não tenho essa característica de vir aqui pedir dinheiro a ninguém. Por que eu falo isso? Porque fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. De modo que Ial é o meu criador, Ial é meu pai. Ial é meu irmão mais velho. Por que eu falo meu pai e meu irmão mais velho? Porque eu entendo que é assim que funciona. Temos o pai, Ial, o soberano, acima de todo nome, e Yalcha, o Mashiach, que também está acima de todo nome, exceto do nome do pai. Porque o próprio Yalcha, ele fala que o pai é maior do que ele. Então, a própria Bíblia diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, exceto do nome do próprio pai. Qual é o nome do pai? Ial. Então, Yalcha não é um nome que está acima do nome do pai, e nem tampouco do lado. Porque ninguém se assemelha a Ial. Ninguém, ou melhor, ninguém é igual a Ial. Yalcha, semelhante. Igual a Ial, não tem ninguém. Por quê? Porque o pai é um só. Ele só é um da espécie dele. Só tem ele. Ele é o único que não teve princípio de dia. Ele é o único que não teve princípio de dia. Portanto, ele é único na sua espécie, na sua categoria. Porque Yalcha teve princípio. Eu hoje te gerei. O pai falando do filho. Eu hoje te gerei. Miqueias 5:2. A sua origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A sua origem. Se teve origem, ele não pode ser igual ao pai. Porque o pai não tem origem, irmãos. O pai sempre existiu.
Agora a Bíblia fala de Yahshua como quem teve origem. Eu hoje te gerei, isso quer dizer o quê? Que houve um tempo em que ele não era gerado. Entende? E quando eu falo essas coisas aqui, estou falando que é para que a gente possa entender, você possa interagir comigo e ver que eu estou ensinando coisas aqui que o sistema religioso jamais ensinou. Então, Yahweh, meus irmãos, é um só. E ele é único, não há outro fora dele. Aí eu pergunto para você, nós estamos fora de Yahweh ou nós somos Yahweh? É evidente, nós estamos fora de Yahweh, porque nós somos uma pessoa de característica diferente do nosso Criador. A criatura nunca vai ser igual ao Criador. Pode ser semelhante, mas igual não. Semelhante não é a mesma coisa que igual. Semelhante é aquele que é parecido. É aquele que é parecido, que tem traços semelhantes. Agora, igual é aquele que é exatamente igual. Deixa eu fazer aqui uma analogia. Deixa eu ver se eu tenho como fazer aqui uma analogia com vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho como fazer uma analogia com vocês aqui. Aqui, irmãos. Eu estou aqui com essas duas canetas vermelhas. Elas são semelhantes ou elas são iguais? Preste atenção, irmãos. Elas são semelhantes ou elas são iguais? Preste bem atenção, irmãos. Vocês estão prestando atenção? Olha aqui. Elas são semelhantes, irmão. Elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Olha aqui, ó. Tem uma diferença aqui, ó. Ó, uma tá mais cheia. Tá vendo? Tem mais tinta. A outra tem menos tinta. Tá dando para perceber a diferença? Aqui, ó. Uma tem mais tinta e a outra tem menos tinta. Tá vendo? Então, elas são semelhantes. Elas não são iguais. Para ser iguais, elas tinham que ter o mesmo tipo de tinta, a mesma altura de tinta. Porque no resto, aqui no corpo, aqui na tampa, são iguais. Mas a diferença está aqui, ó. No poder. Essa daqui tem mais poder de inscrição, ou seja, de promover inscrição do que essa daqui. Essa vai escrever menos do que essa, porque essa aqui tem mais tinta. Tá vendo? E em relação ao pai e ao filho, aonde é que está a diferença do pai e do filho? A diferença é que o pai é o criador, irmãos. O filho é a criatura. Então, as canetas aqui, como eu mostrei para vocês, elas são semelhantes, elas não são iguais. Iguais jamais. Tá vendo? Porque tem uma diferença de tinta aqui, ó. Ó. Uma tem mais tintas do que a outra, tá vendo aqui, ó? Uma tem mais tinta do que a outra, ó. Então, aparentemente parece que são iguais, mas é a diferença aqui. E eu sei essas coisas e muitas outras coisas, irmãos, porque Yahweh, através de seu filho Yahshua, me levantou como profeta dele. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque, primeiramente, não prego evangelho por dinheiro. Não sou sustentado por ajuda de ninguém. Ninguém deposita nada para me ajudar no meu sustento. Quando alguém me oferece ajuda, não me ofereceu ajuda porque eu pedi. É porque Yahweh trabalhou no coração dele, ou no coração dela. Então, essa pessoa trouxe uma ajuda para mim. Mas não foi eu que pedi. Porque o verdadeiro Yaldim, o verdadeiro profeta, ele não vive pedindo ajuda a ninguém. Ele pede ajuda ao Pai. E nós, irmãos, não somos isentos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda em todas as áreas da minha vida. Mas, dentro desse contexto, a minha ajuda vem de Yahweh. Então, como aqui já fiz a introdução sobre o meu ser,
sobre a minha condição como profeta. Agora nós vamos entrar, irmãos, no ano do arrebatamento. O ano do arrebatamento, ele é o segredo de algo. O ano do arrebatamento, irmãos, ele é, categoricamente falando, o segredo que Al prometeu revelar aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que o segredo é revelado aos servos que são profeta, que são da categoria de profeta. Porque nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo, sem exceção. Como também todo aquele que tem o dom de ensinar é servo. Como também aquele que tem o dom de repreender é servo. Está entendendo, irmãos? Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. E nós vamos aqui para a leitura, que eu já vou falar a respeito do ano do arrebatamento, mas antes nós vamos entrar na leitura do texto que eu estou falando com vocês. Certamente, Ial, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que o Criador aqui, onde tem essa palavra aqui, ó, palavra Deus, eu leio Criador ou Elohim. Aqui onde tem a palavra Senhor, eu leio Ial, porque é o que deve ser lido. E como aqui está também só o S na maiúscula, eu posso ler também Yalcha. Quando está todas as letras na maiúscula, categoricamente eu devo ler apenas Ial. Mas aqui eu posso ler Ial, como posso ler também Yalcha. Por quê? Porque o S está na maiúscula e o resto está na minúscula. Então eu posso colocar aqui, ó, certamente Yalcha, né? Aí eu não posso falar o Criador, porque ele criou através do Pai. Ou melhor, o Pai cria através dele. Entendeu? Então aqui, categoricamente falando, é melhor colocar Ial. Por quê? Porque Ial é o Criador. Aqui deveria estar todas as letras na maiúscula. Todas as letras na maiúscula. Porque aqui está se referindo a Ial. Porque ele é o Criador. Está vendo como é que o sistema ele é pernicioso? Eu não sei se em outra tradução a letra vai estar toda na maiúscula. Deixa eu ver nessa tradução aqui. Opa! Aqui, nessa daqui. Do mesmo modo, não. Não tem nenhuma tradução aqui. Aqui, ó. Certamente. Aqui, nessa tradução aqui, está todas na maiúscula, tá vendo? Certamente, Ial, o Criador, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês estão percebendo, irmãos, que nessa tradução aqui está toda na maiúscula? Porque aqui só cabe Ial. Por que na outra tradução está perniciosa? Porque ele está querendo dizer que Yalcha é o Criador. Yalcha não é o Criador. Yalcha criou, ou melhor, Ial criou por meio de Yalcha. Entendeu? E deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é Efésios 3:9. Efésios 3, versos 9. Onde está? Aqui. Efésios 3, verso 9. Olha só como é que o texto é categórico. E manifestar qual seja a dispersação do mistério, desde os séculos oculto, no Elohim, ou em o Criador. O em aqui está errado. Em oculto, no Criador, no Elohim, que criou todas as coisas. Tá vendo? Que criou todas as coisas. Peraí, que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Ial se torne conhecida.
Deixa eu ver aqui, irmãos, deixa eu pegar aqui esse texto, essa outra tradução aqui. Deixa eu pegar aqui na RCA. Deixa eu pegar na RCA. E iluminar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Elohim, que tudo criou por meio de Yahushua, o Mashiach. Tá vendo, irmãos? Elohim, quem é o Elohim? Yahweh, que tudo criou por meio de quem? Por meio de Yahushua, o Mashiach. Vocês estão percebendo, irmão, que tudo foi criado por meio de Yahushua, o Mashiach. Por meio, ou seja, o Elohim, o Criador, Yahweh, criou todas as coisas por meio de Yahushua, o Mashiach. Entende? Então dentro desse contexto que nós lemos de Amós 3, verso 7, quando você lê ali a palavra na minúscula, só o S na maiúscula, ali é pernicioso, porque ali deveria estar escrito Yahweh, com todas as letras na maiúscula. Entendeu? Então, Yahweh, ele há de revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando Yahushua esteve aqui, Yahushua não sabia quando iria acontecer o ano do arrebatamento. Por quê? Por que Yahushua não sabia? Porque Yahushua estava aqui, irmãos, como homem. E como homem, ele não tinha condições de saber. Ele lá, junto com o Pai, antes de vir à Terra, ele sabia do ano do arrebatamento. Porque naquela ocasião ele tinha divindade. Mas ao despir da divindade, ao entregar a divindade ao Pai, esse conhecimento do ano do arrebatamento ficou oculto para ele na sua essência física, na sua essência material, na sua essência humana. Por isso Yahushua disse que não sabia do ano do arrebatamento, ou do dia do arrebatamento. Yahushua não podia mentir. Se ele soubesse e falar que não sabia, ele estava mentindo. E nele não há mentira, irmãos. Yahushua é verdadeiro. Então, dentro dessa estrutura, Yahushua falou a verdade. Ali, naquele momento, ele não sabia quando seria o ano do arrebatamento, o dia do arrebatamento. Não estava revelado para ele, muito embora ele mesmo, na parábola das 10 virgens, ele fala do dia do arrebatamento, ou melhor, da hora do arrebatamento. Ele fala da hora do arrebatamento. Mas quando ele responde aos discípulos, quando eles perguntaram quando vai acontecer essas coisas, quando será o dia da tua vinda, ele disse que ele não sabia, e de fato ele não sabia, ele estava como homem. E o ano do arrebatamento, irmãos, esse amigo que vos fala, até pouco tempo atrás, até mais ou menos 2, no máximo 3 anos atrás, eu não sabia o ano do arrebatamento. Hoje eu sei. Por que eu não posso falar? Porque é exatamente esse o segredo de Yahweh. O segredo de Yahweh é exatamente o ano do arrebatamento, irmãos. E esse ano do arrebatamento, os servos, os profetas, os Ialdim, que fazem parte da categoria de profeta, eles sabem. O irmão Romilson, ele não sabe, porque se ele soubesse, ele jogaria aqui. Não pode jogar aqui, não pode falar aqui. O ano do arrebatamento não pode ser jogado aqui, porque jogar o ano do arrebatamento aqui é jogar pérola para os porcos. E quem são esses porcos que eu estou falando? São os porcos que visitam os nossos canais, as pessoas que visitam os nossos canais, os nossos grupos, nossas redes sociais, que não invocam o nome do Pai e nem tampouco invocam o nome do Filho. E ainda fica tripudiando contra o nome do Pai e o nome do Filho, tripudiando de nós, irmãos. E é por isso que nós não podemos falar o ano do arrebatamento, que é jogar pérola para os porcos. O nosso irmão Romilson ainda não entendeu isso. Se ele soubesse exatamente o ano do arrebatamento, como esse amigo aqui que vos fala sabe, ele estaria jogando pérola para os porcos, irmão. E eu não estou dizendo aqui que nós somos porcos. Não, irmão, nós somos Ialdim. Nós somos Ialdim. Agora, são só os Ialdim que visitam os nossos canais, irmãos? Não. Todas as pessoas,
Os canais, os nossos canais, nossas redes, pelo menos as redes sociais, das quais eu sou administrador secundário, porque o administrador primário aqui desse canal, aqui desse grupo, é Ial dos Exércitos, Ial Shomachia. Eu sou uma pessoa, eu sou terceirizado, irmãos. Não sou nem secundário. Eu sou terceirizado, porque primeiro é o pai, segundo é o filho, aí o terceiro vem esse amigo que vos fala. Por isso que aqui nós não excluímos ninguém. Porque esse é um canal que acolhe, que abraça as pessoas. Se tiver alguém com dificuldade para acessar o canal, para fazer qualquer coisa, para se inscrever em um dos nossos grupos, eu já tive pessoas com dificuldade de se inscrever. Inscrever no canal é fácil. Agora, às vezes, se é adicionado no grupo, tem algumas complicações. Eu tive que adicionar pessoalmente. A pessoa me pediu e eu adicionei a pessoa, porque ela estava com dificuldade de se adicionar ao grupo. Então, irmãos, o ano do arrebatamento, ele é o segredo de Ial. O ano do arrebatamento, ele configura como o segredo de Ial. Por que o ano do arrebatamento ele é o segredo de Ial? Que é revelado apenas para os seus servos, os profetas. Porque o dia, a hora e o mês está revelado nas Escrituras. Ial abriu para nós, através de Ial Shomachia, fazendo-nos entender a expressão e a configuração do mês, do dia e da hora do arrebatamento, porque isso está revelado nas Escrituras. Categoricamente revelado nas Escrituras. A hora, o mês e o dia. Na parábola das 10 virgens, que hora que o noivo vem? À meia-noite. Que hora que o anjo da morte passou pelo Egito, matou todos os primogênitos ali do Egito, e os primogênitos de Ial foram preservados. Que hora que o anjo passou e matou aqueles primogênitos egípcios e preservou, Ial preservou os seus? Que hora foi? Meia-noite. Que dia foi, irmãos? 15 de Abib. Procure evitar a pronúncia 15 de Nissan, porque 15 de Nissan você está homenageando a Satã. Entende? Então, 15 de Abib é o dia do cumprimento das profecias mais importantes das Escrituras. 15 de Abib, o significado é abriu, aquele que abre. Abib é aquele que abre. Entende, irmãos? Por isso que na passagem, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro o calendário caraíta, um calendário que chegou até ao meu conhecimento, e eu tenho certeza absoluta que foi através de Ial Shomachia. Aqui eu tenho vídeos aqui que eu falo do nascimento de Ialcha, e ali mostra para nós, irmãos, que Ialcha, pelo menos no que eu entendi, porque o 15 de Abib é o primeiro dia do ano do calendário dos Ialdim. 15 de Abib, um dia 15, sendo ele o primeiro dia do ano. Por que Ial ele fez dessa forma? Um dia 15, sendo ele o primeiro dia do ano. Porque ele sabia que Satã no futuro iria paganizar, iria trazer um calendário, ou vários calendários paganizados para enganar a população, ou pelo menos fazer com que as pessoas tivessem dificuldade de entender as datas proféticas. E você pode observar que o 1º de abril, dentro dos calendários paganizados, é conhecido como o dia da mentira. Por que é conhecido como o dia da mentira? Porque quando você pega o calendário Ialdim e vai comparar, porque o calendário Ialdim, irmãos, ele pega no mês de Abib, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril.
Por isso Satã paganizou o dia 1º de abril como o dia da mentira, porque ele sabe que nesse dia Yahshua nasceu. A verdade nasceu nesse mundo, neste dia. Está entendendo, meus irmãos? Por que eu sei dessas coisas? Porque sou profeta, irmãos. E não sou falso profeta. Porque o nosso ministério não é regido pelo mamão. Não é regido pelo dinheiro. Aqui, irmãos, eu não tenho nada, absolutamente nada, para que eu possa agariar fundo para promover ajuda a quem precisa de ajuda. Porque eu sei que o meu Criador, Yahweh dos Exércitos, e o meu Salvador, Yahshua Mashiach, para qualquer que precisa, ele vai sanar necessidade, porque ele não deixa servo que é justo, que anda na integridade de caráter, passar necessidade, irmão, passar a falta de pão, mendigar pão, pedir emprestado. Ele não deixa, irmãos, pedir emprestado. Eu aqui sou serralheiro, tenho várias ferramentas, máquina de furar, parafusadeira, porque eu trabalho com alumínio também, e às vezes preciso colocar ferramentas diferentes em cada uma delas, e para agilizar meu serviço, eu tenho 4 parafusadeiras, a bateria, furadeira, 6 ou 7, se não me falha a memória. Então, isso aí, irmãos, não é para me gabar de nada. Porque às vezes você, por exemplo, preciso colocar uma serra-copo de vídeo em uma, às vezes eu preciso colocar uma serra-copo para madeira em outra, e isso eu não perco tempo, apertando e desapertando peça. E irmãos, diz que a gente iria emprestar e não tomar emprestado. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Quando alguém chega aqui, irmãos, pedindo ajuda, pelo menos lá nos grupos, aqui nesse canal eu nunca recebi ninguém, nunca vi ninguém pedir qualquer tipo de ajuda aqui no canal, mas nos grupos sim, aparecem pessoas pedindo dinheiro, pedindo ajuda, e eu dou a ela, irmãos, o que eu recebi. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Jó, quando estava no auge da miséria, irmãos, Jó não foi alimentado porque ele foi para a beira da esquina, ali, todo moribundo daquelas lepras, e pedia ajuda, pedia esmola para a pessoa. Na hora que chegava a hora do jejum dele, matutino, o jejum da manhã, ele tinha lá a comida para ele comer. A hora que chegava o almoço, ele tinha o almoço para ele comer. A hora que chegava a janta, tinha a janta para ele comer. Não vê o profeta Alial, que a gente conhece como Elias, foi alimentado com carne e pão, levado por um corvo, não foi levado por uma outra pessoa. Ainda que se fosse levado por uma outra pessoa, era providência de Yahweh. A viúva de Sarepta, quando trouxe um bolo para ele, foi providência de Yahweh. Entende, meus irmãos? Essa que é a realidade dos fatos. Aqui eu falo categoricamente, aqui me pede ajuda, principalmente lá nas redes sociais, lá no canal, no grupo Yahshua, no Facebook, e Yahshua também no Zap. Pessoas pedindo recurso, pedindo dinheiro, eu mando esse texto. Irmão, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Não vê Davi, quando fugia de Absalão, chegou recurso para ele. Entende, irmãos? Essa é a realidade dos fatos. Essa é a realidade dos fatos. E quando ele vai no marido de Abigail e pede recurso, e ele nega, olha, irmãos, a coisa é tremenda. E ele não deveria ter ido pedir ao recurso ao esposo de Abigail. Eu agora aqui, eu esqueci o nome dele. Ele não precisava ter ido pedir. Mas por que Yahweh permitiu que ele pedisse? Yahweh tinha um propósito, Yahweh tinha um ensinamento, Yahweh tinha lição para ensinar Davi. Mas ainda naquele contexto, irmãos, ainda assim naquele contexto, a gente vê toda uma estrutura de ensinamento. Yahweh tinha um propósito com Abigail para acalmar o coração de Davi. Por isso ele permitiu que Davi fosse lá pedir, porque Yahweh podia mandar um recurso para ele, irmãos.
Eu já estou aqui quebrando a objeção que alguém pode levantar. Você disse que o justo não pede pão, como Davi foi pedir ajuda lá ao marido de Abigail. Tem contexto, irmão, tem princípio, tem ensinamento. Mas normalmente, o justo não mendiga pão, irmãos. O justo, ele pede sim ao pai e ao irmão mais velho e Alcha. Ele não sai por aí pedindo a outras pessoas, irmãos. Porque aí é colocar em xeque os recursos do nosso pai. O nosso pai, eu sempre prego, sempre lá, até mesmo quando eu estava lá no sistema do porco, eu sempre ensinei que o pai tem recurso inesgotável nos seus tesouros, tem recurso inesgotável para sanar todas as nossas necessidades. Entende, meu irmão? Então aqui, esse amigo que vos fala é profeta, eu sou profeta. E Al me levantou como profeta. E dentro de toda essa conjuntura, irmãos, a respeito do ano do arrebatamento, eu não vou abrir aqui, porque já estou com 31 minutos aqui já de vídeo, eu não quero me alongar muito. Se você for ler em Apocalipse 3, verso 7, e não há coincidência não, tá, irmão? Nós lemos Amós 3, verso 7, e nós vamos abrir aqui em Apocalipse 3, verso 7. Não tem coincidência, irmãos. Não existe coincidência. Amós 3, 7 está relacionado também com Apocalipse 3, 7. Por quê? Por quê? Escreve também ao anjo da congregação que está em Filadélfia. Olha para quem essa carta diz. Isto diz o que é puro, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tá vendo, irmãos? O que é puro. Aqui nessa palavra santo aqui, a gente tem que ler o que é puro, porque santo é separado. E o pai Ial e o filho Alcha, eles não são separados de nós. Pelo contrário, a nossa comunhão é com ele. Como nós vamos ter comunhão com aquele que está separado de nós? Aqui, a palavra aqui, que deveria estar aqui, é aquele que é puro, aquele que é sagrado, aquele que é perfeito, entendeu? Mas nunca separado, porque santo, o significado da palavra santo é separado. E ele se aplica, nas maioria das vezes, se aplica na separação, por exemplo, Ial e Alcha são separados do pecado. Aí você pode aplicar a palavra santo. Porque quando você vai falar do contexto de pecado, você pode aplicar a palavra santo, porque Ial e Alcha, eles são separados do pecado. Quando você vai aplicar a palavra santo em relação Ial e Alcha, em relação aos demônios, você pode aplicar a palavra santo, porque o contexto ali está demônio. Então Ial e Alcha, eles são separados dos demônios, eles não têm nada com os demônios. Então a palavra santo, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, ela não se aplica. Ali é a palavra puro, perfeito, aquele que é puro, aquele que é perfeito, aquele que é sagrado. Porque ali, se você colocar a palavra santo, você vai ter que aplicar a palavra separado. Ali não é a palavra separado, porque a nossa comunhão é com o pai e com o filho. Como nós vamos ter comunhão com alguém que está separado de nós? Então não faz o menor sentido, irmãos. Não faz o menor sentido você usar, em alguns contextos, a palavra santo. Por exemplo, quando se usa lá, falando do santuário, o santíssimo é o separadíssimo? O separadíssimo lugar? Não, irmãos. É o puríssimo lugar. Entendeu? É o puríssimo lugar. Porque a presença de Ial estava lá na Shekinah. Entendeu? Então esse é o segredo. Agora o que eu quero falar a respeito do que abre e ninguém fecha? Quem é o que abre e ninguém fecha? Quem é o que abre e ninguém fecha? É Yahshua, irmãos. Ele é o que abre e ninguém fecha. Por quê? Por que Yahshua é o que abre e ninguém fecha? Muitas das pessoas, que eu pelo menos, para chegar
e ao me revelar o ano do arrebatamento, eu fiz um estudo, irmãos. Eu tenho ele aqui no nosso canal. É um estudo que eu falo do nascimento de Yahushua. Na Wikipédia vai mostrar para nós que Yahushua nasceu no ano 3.993. Porque quando entra o ano 4.000 da era passada, da era que ele veio fechar e veio abrir a nossa, quando chega o ano 4.000, Yahushua já está com 7 anos. Aí ele abre a era a que nós já estamos há 2.000 anos. A era dessa de 2.000 anos que nós já estamos, um pouco mais de 2.000 anos, Yahushua abriu ela com 7 anos. Ele fecha a última era, a era dos 3.000, abre a era do 4.000, e na era de 4.000 até a nossa era, irmãos, se completa 6.000 anos. A cada 2.000 anos, não precisa ser necessariamente 2.000 anos exato. Não precisa ser necessariamente 2.000 anos exato. Mas se você for fazer a contagem da criação até o dilúvio, passou-se 2.000 anos. Do dilúvio até o nascimento de Yahushua, passou-se de novo 2.000 anos. E até o arrebatamento, irmãos, vai ter mais um ciclo de 2.000 anos. O arrebatamento tem mais um ciclo de 2.000 anos. E por que são 3 ciclos de 2.000 anos? Por que 3 ciclos? Porque dentro da numerologia bíblica, isso eu só vou falar profundamente disso se vocês aqui nos comentários pedir para que eu fale. Porque esse é um assunto, irmãos, interessante. É um assunto interessante. Não vai mexer com o nosso conhecimento básico, com o nosso conhecimento trivial em relação àquilo que a gente precisa saber. Não mexe, mas nos fascina, nos deixa fascinante. A numerologia bíblica, mas ela é fascinante. O 1 é Yau. O 1 é Yau. O 7 é Yahushua. O homem, 44. O homem, 44. Olha a profundidade das coisas, irmãos. O 3, eternidade. O 3, eternidade, irmãos. Porque quando Yahushua foi inaugurar o reino milenar dele aqui na terra, nós que já vamos estar dentro da cidade, nós já vamos estar literalmente participando da eternidade. Nós que estaremos dentro da cidade. A eternidade para nós, irmãos, ela já vai se concluir ali no arrebatamento. Ou seja, 3 ciclos de 2.000 anos, quando acontecer o arrebatamento, apenas para aqueles que forem arrebatados. O ciclo eterno começa. O ciclo onde não haverá velhice, o corpo vai ser perfeito, não haverá degradação. Isso começa apenas para aqueles que vão ser arrebatados. E os que vão ser arrebatados, irmãos, vão ser arrebatados quando? Dentro do ciclo, quando fechar o ciclo, o terceiro ciclo de 2.000 anos. Por exemplo, o primeiro ciclo, ele fechou com o dilúvio. O segundo ciclo fechou com o nascimento de Yahushua. E o terceiro ciclo vai fechar com o arrebatamento. E isso, irmão, não precisa ser necessariamente 2.000 anos exato. Lembra disso? Por exemplo, você olha no teu relógio, deu 1h da tarde, aí você fala assim, a pessoa te pergunta a hora. Aí você diz, é 1h da tarde. Aí tá lá, 1h em ponto. Ou 13 horas, né? 13 horas da tarde. Você fala 13 horas da tarde, 0 minuto e 2 segundos, 3, você fica falando isso? Não. Então, irmãos, os anos que sobram dentro de uma estrutura profética, dentro de tempos proféticos, esses anos sobram e eles são contados como um ciclo, como um só ciclo. Por exemplo, o ciclo de tempo
quando a gente vê, por exemplo, ao chegar à plenitude do tempo, ou dos tempos, observa que Yahshua, irmãos, ele abre a nossa era e o tempo, a palavra, a plenitude dos tempos. Por que é essa expressão, a plenitude dos tempos? Porque quando Yahshua abre a nossa era, passou a plenitude do ciclo de 2000 anos que aconteceu com o dilúvio, passou a plenitude do tempo, porque de 2000 até 4000 são mais um ciclo. Por isso que são 3 ciclos de 2000 anos. Por isso, a Terra, para receber o seu descanso, o descanso milenar que Yahshua vai estabelecer, porque quando Yahshua estabelecer, irmãos, o reino dele aqui na Terra, ele vai governar todas as nações com mão de ferro. Aí a Terra vai ter o seu ciclo de descanso respeitado. Porque a Terra ainda vai continuar, irmãos, como ela é. Ela só vai ser transformada depois do milênio. E isso é feito por Yahweh, pelo Pai. O Pai é que vai fazer nova todas as coisas. Yahshua entrega o reino na mão do Pai, depois do milênio, e o Pai então faz nova todas as coisas. Então, dentro desse contexto, irmãos, o ano do arrebatamento, ele é o segredo de Yahweh. Mas siga a palavra de Yahweh, procure, irmãos, trazer pessoas para conhecer essa palavra, igual a mulher samaritana fez. Quando ela viu que Yahshua era o Mashiach, quando ela viu que ele era o Mashiach, ela trouxe pessoas. E é o trabalho nosso aqui, irmãos. Eu procuro levar pessoas para o canal lá do irmão Romilson, porque eu conheço a configuração profética dele. Ele é um Yaldim, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida disso. Ele é um Yaldim, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso, não tenho dúvida. Evidentemente, os anos que ele colocou para o arrebatamento e o arrebatamento não aconteceu, e isso, irmão, que eu vou falar agora aqui, é uma conclusão de um sonho que eu tive. No sonho acontecia que eu era arrebatado, e Yahshua me dava um abraço, e eu perguntei pelo irmão Romilson, e Yahshua me respondeu: ele está ainda em serviço. Moisés, ao bater na rocha, não pôde entrar na Canaã terrestre. Eu acredito, pelo fato do irmão Romilson ter colocado várias datas para o arrebatamento, e o arrebatamento não aconteceu, e com isso prejudicou muita gente, ele ainda deve profetizar para a igreja de Laodiceia. Eu acredito que não só para a igreja de Filadélfia hoje, eu acredito que o irmão Romilson também profetizará para a igreja de Laodiceia. Eu acredito nisso, irmãos. Porque na configuração profética em que ele se encontra, a gente pode ver lá, se não me falha a memória, irmãos, se não me falha a memória, acho que é Apocalipse 10, 9 a 10. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, vou abrir rapidamente e nós vamos concluir aqui o nosso estudo. Apocalipse 9, não, Apocalipse 10, Apocalipse 10. Para vocês entenderem, irmãos, a configuração do irmão Romilson. Apocalipse 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e o engoli, e na minha boca era doce como mel. Porém, havendo-o engolido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outras vezes a muitos povos e nações, e línguas e reis. Então, irmãos, como vocês podem ver aqui, isso se encaixa muito bem, porque o arrebatamento na boca, quando o irmão Romeu trouxe essa verdade ao nosso conhecimento, na primeira vez que ele trouxe, isso foi doce na nossa boca, irmãos. Isso foi muito doce na nossa boca.
mas tornou-se amargo ao nosso estômago. Mas o que fala o resto do versículo? Olha, necessário é que profetize outra vez. Quem é que tem que profetizar outra vez? O nosso irmão Romilson. E nesse contexto, irmãos, eu acredito que, pelo sonho que eu tive, eu acredito que ele é o anjo também para a igreja de Laodiceia. Eu sei. E essa verdade, se chegar ao conhecimento dele, vai ser dura igual foi para Moisés. Não poder entrar na Canaã terrestre. Porque Moisés queria entrar na Canaã terrestre, ele implorou para entrar na Canaã terrestre, porém, entretanto, não entrou. E, evidentemente, irmãos, o nosso irmão Romilson, dentro do contexto do sonho que eu contei para vocês, isso não foi coisa da minha cabeça, eu sonhei mesmo com isso. Eu abraçava Yalcha no sonho, fui arrebatado e eu procurei o irmão Romilson lá e não encontrei o irmão Romilson. Então, perguntei para Yalcha, onde o irmão Romilson está? Cadê o irmão Romilson? E Yalcha falou, ainda está a serviço. Olha, se ele ainda está a serviço, ele no sonho não participava do arrebatamento, qual a conclusão que a gente deve tirar? Que ele não foi arrebatado porque ele não guardou o segredo. E o que é pior, colocou uma data na qual não era a data. Configurou, irmãos, iniquidade, porque o profeta, ele tem que falar e aquilo tem que acontecer. Mas toda regra tem exceção. Isso não faz dele um falso profeta. Não. Só fez dele o seguinte, alguém que não vigiou. E, afinal de contas, irmãos, a configuração profética dele é a que ele se encontra. E quem preparou a configuração profética dele? Foi ele mesmo? Não, irmãos, a configuração profética de cada um é Yahweh que prepara. Por que eu digo que ele, o espírito que está naquele corpo, naquela carcaça dele, o espírito que está aqui nessa daqui, é o espírito de Adão. E Yahweh já me provou isso por sonho e por outras coisas que eu já vi na trajetória da minha vida. Entendeu? O espírito que está na carcaça, naquele corpo do irmão Romilson hoje, é o espírito de Jonas. Porque eu não conheço profeta mais temoso do que Jonas. E Romilson é temoso, irmãos. Temoso. Ele não devia mais estar colocando data nenhuma, falando se não for ano que vem, vai ser no outro. Nada disso, não tem que falar nada de data, não tem que falar que vai ser isso ou vai ser aquilo. Então, uma característica que mostra para mim que ele, o espírito que está no corpo dele é o espírito de Jonas, é o fato dele ser temoso. É igual o espírito de Elhana. Era o espírito de quem que estava naquele corpo de Elhana? O espírito de Alial, que a gente conhece como Elias. Lembra que Yalcha disse para os discípulos? Na verdade, Alial já veio e eles não perceberam. Quando foi que Alial veio? No corpo de Elhana, no corpo de João. Entende, irmãos? Toda essa estrutura. Um abraço a todos vocês. E se de fato vocês querem que eu fale de numerologia bíblica, se vocês quiserem que eu fale sobre essa verdade de que o espírito está pronto, a carne é frágil, por isso esse corpo não volta aqui nunca mais. Esse corpo aqui é único, ele não volta aqui nunca mais. O corpo que Adão teve lá no princípio, irmãos, não é esse corpo que o espírito de Adão está aqui agora dentro, não é o mesmo corpo de lá. O corpo de lá era mais perfeito do que esse, mesmo depois da queda. Porque esse corpo aqui, irmão, já está com mais de 6.000 anos de degradação. Mas o espírito que está dentro dele é o espírito de Adão. Assim como o espírito que está dentro do corpo de minha esposa é o espírito de Eva. Adão e Eva. E hoje eu entendo, nós vamos fazer 23 anos de casado, hoje eu entendo que o porquê que eu casei com ela, ela estando com 63 anos e eu com 31. Ela hoje está com 87, eu com 55. E nós vamos fazer 23 anos de casado no 18 de maio.
e de pura felicidade, irmãos. Tem tempestades e vendavais? Tem. Mas nenhuma delas envolvendo adultério, nada dessas coisas, sabe, dessas aberrações. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Nosso pai Ial, em nome de Yahshua, o Mashiach, nosso irmão mais velho, eu quero, Pai, entregar os inscritos desse canal, aqueles que ainda hão de se inscrever, aqueles que hão de invocar o teu nome. Quero te pedir, ó Pai, que tu os abençoe e os cubra com o escudo da tua benevolência. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.